Em relação a esse período de férias, né, aqui, para mim, aqui dando aula para vocês, como é que eu vou explicar? É uma primeira experiência, né? Nunca dei aula aqui para ninguém aqui desse ministério, vocês são a primeira turma, né? Mas eu senti da parte de Deus que a gente precisava ter um tempo de férias, né? Então, por isso, talvez alguém possa ter pensado, por que não começou em janeiro, né? Eu entendi que precisava de um pouco mais de tempo de descanso, até para mim como professor também, né? A gente não é tão simples, né? A gente que ministra a palavra, que ensina, que está à frente das coisas de Deus, a gente enfrenta verdadeiras guerras, né? Verdadeiras batalhas, a gente precisa no final do ano de um tempo realmente para se recompor, né? E assim é com vocês também, né? Todo mundo aqui está no mesmo barco, né? Não tem ninguém que não esteja no mesmo barco. Então, eu creio que há uma necessidade realmente de, embora que a gente entenda hoje que o nosso maior descanso está em Jesus, né? Ele é o nosso descanso, Ele é o verdadeiro sábado, ainda assim, tirar um tempo, né, com a família, poder descansar, poder parar tudo, jogar as pernas para o alto, sem ter que se preocupar, de preferência desligar o celular, isso nós precisamos, né? Nós somos seres humanos e nesse mundo que a gente vive aqui, a gente enfrenta diversas situações, às vezes lida com pessoas carregadas, né, e que conseguem, ou quase conseguem, estragar muitas vezes o nosso dia ou até mesmo a semana, né? Então, no final do ano, eu creio que é importante realmente desacelerar, ter esse tempo de descanso, renovar, restaurar a bateria, né? Porque tem todo o ano pela frente agora, né? E algo que eu senti direto, isso da parte de Deus, normalmente, por experiências minhas anteriores, a gente começaria as aulas juntamente com o secular, né? Que é sempre na primeira semana após o carnaval, né? Mas eu senti no meu coração de a gente começar uma semana antes do carnaval. Por quê? Porque algo que a gente aprendeu com a nossa liderança é que quem sai na frente governa. Então, se a igreja de Jesus sai na frente do secular, nós estamos na frente mostrando o caminho, tá dando para entender? Então, não vou esperar o secular vir na frente. Então, não, nós vamos começar em fevereiro, mas vai ser antes do carnaval. Quem sabe aqui na aula Deus já vai nos usar para comentar alguma coisa sobre o carnaval. Não é assunto da aula, né? Mas às vezes o Espírito Santo dá umas pegadinhas, né? Porque a gente sabe, né, que essa festa é uma festa totalmente contrária à vontade de Deus, né? Para não dizer diabólica, né? É algo que realmente é repugnante, que desagrada a Deus. E há ainda pessoas que têm a mentalidade, né? Que eu posso aprontar todas nesse período e depois eu vou lá para aquele período chamado quaresma, vou passar por um período de purificação, né? Isso é uma grande mentira do diabo, né? Isso não existe. Como que eu vou pecar para depois me arrepender, né? Isso é uma grande ilusão, uma grande mentira que plantaram na mente dos nossos irmãozinhos romanos, né? Mas isso não existe, né? Nós já temos aprendido que nós temos que ser santos independente da época do ano. E principalmente nessa época a gente tem que redobrar, né, redobrar a nossa atenção, nosso estado de alerta, de vigilância, porque o mundo espiritual nessa parte do ano fica realmente muito sensível. Esse espírito de sensualidade, de pornografia, de prostituição, de lascívia, né, em outras palavras, pombagira, né, está literalmente, como costuma dizer no popular, o capeta está solto nessa época do ano, né? Então, todos podem ser atingidos por esse espírito. Os homens, eu creio que são um pouco mais vulneráveis, porque geralmente os homens são um pouco mais atingidos pelo olhar, né? As mulheres mais pelo ouvido. Mas ainda assim, eu creio que as mulheres também precisam vigiar, porque é um período complicado. Embora que a nossa região aqui nem se compara com o Rio de Janeiro, né? São Paulo, Florianópolis, né? As capitais, né? E lá, inclusive, tem o carnaval de rua, né? Nós aqui já teve no passado, ultimamente acho que nem está tendo mais. Tinha o grito do carnaval quando eu era adolescente, né? Então eles iam para a rua e eu me lembro quando eu me converti, a gente fez um espiritoval. No dia do carnaval de rua, a gente alugou um carro de som e juntou o nosso ministério, na época era do ministério chamado Vida e Paz,
Eu era líder de jovens, a gente se juntou com a Igreja Calvário de Brusque e fizemos um espírito oval. No dia do carnaval de rua, montamos lá um carro de som, um trio elétrico, e fomos lá, ficamos tocando até de madrugada também. Então ficou meio que uma concorrência, né? Numa rua da cidade, o carnaval de rua, e na outra nós ali. Então era uma verdadeira guerra entre o espírito e a carne, né? Mas amém, só a introdução aí desse assunto aí que eu senti que eu devia compartilhar com vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar. Está todo mundo bem? Amém. Todo mundo deu para descansar um pouquinho? Já está todo mundo nativo, né? Acho que desde o dia 8 de janeiro, alguns até antes, né? Que na verdade ninguém para, né? Dia 2? Quem é empresário não tem moleza, né? Mas amém, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de começar, Pai, mais um módulo da Escola de Líderes, Pai. O último módulo. Te agradecemos, Pai, pelas notas que todos aqui tiraram nas últimas provas. Te agradecemos por esse tempo de descanso, de refrigério que o Senhor nos deu. E agora nós queremos convidar novamente o Teu Espírito Santo para assumir o controle de toda essa aula, de todo esse período que nós vamos estar utilizando para lecionar esse terceiro módulo da Escola de Líderes. Fica conosco, nos instrui, nos orienta. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Módulo 3, primeira lição. Princípios para uma liderança eficaz. No módulo 3 nós vamos aprender princípios para uma liderança eficaz 1, 2 e 3, aconselhamento no discipulado 1, 2 e 3, o líder e a célula principal. A célula principal é a nossa família, né? É a família do líder. O líder e o testemunho pessoal, familiar, social e ministerial, estabelecendo alvos de conquista. E por último, homilética 1 e homilética 2. Para quem não sabe, homilética é a arte de pregar sermões. É a prática, né? Aprender a pregar a palavra, ministrar a palavra. Então a gente vai estar repartindo várias dicas, vários conselhos que vão ajudar vocês a preparar um sermão e fazer o que o Leandro fez recentemente, né? Eu estou sabendo que ele foi convidado para pregar no culto aqui, né? Então, no começo é assim, a gente vai do jeito que a gente está e do jeito que a gente sabe, né? Sem ter feito um curso de homilética, hermenêutica, uma capacitação acerca do assunto. Deus está procurando pessoas que digam eis-me aqui, né? Foi uma questão da prova, né? O que aconteceu com Isaías, né? O que precisou acontecer com Isaías para ele poder ser usado por Deus? Só precisou acontecer uma coisa: ele reconheceu a iniquidade dele, ele reconheceu que ele era um homem de impuros lábios, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, permitiu que Deus purificasse os lábios dele, e depois, Senhor, falta mais alguma coisa? Não, está tudo certo agora. Então, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, simples assim. Deus está procurando pessoas disponíveis, né? Não está procurando pessoas perfeitas, pessoas que já sabem tudo. Agora, claro, né, para cada nível de guerra que Deus nos coloca, dependendo de onde Deus vai nos colocar, vai requerer níveis maiores de capacitação, né? Então, eu preciso estar seguro, né? Que é terrível você pegar o microfone na mão inseguro, né? Pode que você vai se frustrar, né? Deve ser muito terrível você criar um trauma, né, nessa área, por não se sentir tão bem preparado. E esse trauma pode prejudicar, né? Qualquer tipo de trauma pode paralisar uma pessoa, né? Então é bom realmente ir se capacitando cada vez mais, para quando vier os convites, as oportunidades, a gente se colocar à disposição e sempre sem jamais esquecer que quem faz toda a obra é o Espírito Santo. Se a gente tiver em paz com Deus, deu aquela preparada antes, né? Leu a Bíblia, meditou no assunto que você vai pregar, se conseguiu fazer um sermão melhor ainda, né? Já tem ali um esboço, um começo, meio e fim para seguir, não tem erro, né? Ou como diria o italiano, não tem errada.
Da folha ninguém segue. Agora, Faz e não. Mas não consegue entrar aí. Nem olha. eu particularmente não gosto muito de esboço, tá? O esboço me deixa preso, mas eu aprendi, a gente ensina sobre isso, que é importante. Então, na medida do possível, quando Deus me dá com antecedência, eu faço, né? Eu acho que eu não acredito com Deus, porque às vezes vai guiar com uma totalmente diferente. Começa a ministrar uma coisa e daqui a pouco falar. O bom do esboço é isso. O bom do esboço é que tu não se perde, né? Tu tem um norte. Eu me sinto apresentando um trabalho de escola. Mas para gente que é profeta ou tem encargo profético, isso pode acontecer com qualquer um, mas eu já tive várias experiências de Deus realmente dar a mensagem só nos 45 do segundo tempo. Aí não tem o que fazer, aí você tem que crer, confiar que é Ele que vai te usar, que é Ele que vai fazer. E várias vezes que eu preparei o esboço e na hora eu não usei nada do esboço, absolutamente nada. Então, Deus é quem governa todas as coisas, né? Mas claro, aí a gente já tem uma certa segurança e condições de fazer isso, né? Deus não vai, dificilmente Ele vai pedir ou vai colocar você numa situação como essa se você não se sente preparado para fazer isso. Geralmente vai ser o esboço mesmo, entendeu? E o esboço é bom, né? Às vezes... Todo dia não passa, acho que não passa não. Uma pergunta, mas que o cara vai pregando, vai, né? Tipo assim, mas é sempre a mesma, tipo assim, cara... Você vai ter uma tranquilidade que prega, né, várias vezes, tipo assim, mas a toda vida aquele temor, assim... E isso que eu ia falar. Porque, tipo assim... Não, o que eu falei agora, o Leandro e o André já passaram dessa fase. Eu ia falar uma coisa, Espírito Santo, eu me esqueci de alguma coisa que eu queria falar. Eu queria falar exatamente isso, só para encerrar esse ponto inicial aí, que não está na aula aqui, né? Mas o famoso friozinho na barriga, isso não vai passar nunca. Eu acredito que o dia que passar esse friozinho na barriga, alguma coisa está errada. Que o friozinho na barriga que está ligado ao temor, isso é saudável, né? Porque eu estou lidando, como diz o pastor Silas Malafaia, eu estou ministrando para a noiva do Cordeiro, para a noiva de Jesus, não é a minha noiva, né? É a noiva de Jesus. Então há uma responsabilidade, né? Eu sei que uma palavra minha aqui mal colocada, né, ou de qualquer um de vocês, pode ferir uma pessoa, pode até mesmo desviar uma pessoa, né? Então, a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, se eu conheço a letra, mas eu não tenho intimidade com Deus, não tenho intimidade com o Espírito Santo, eu só conheço a letra, isso aqui se transforma numa arma, né, que perigosíssimo, né, e que vai realmente causar dano, né. Eu só vou citar um exemplo, que esse exemplo para mim é algo assim que, sei lá, não sei se eu fui muito provado nessa área, na área financeira. Então eu já tive ocasiões, eu já passei pela experiência do meu nome parar lá no Serasa. Mas o meu nome não foi parar no Serasa porque eu quis, né? Foi uma série de situações, eu tenho uma empresa, as pessoas compraram, não pagaram, e a minha empresa quase quebrou, e aconteceu, né? E aí você vai num culto e pega um pastor que não tem intimidade com Deus, ou que não passou por essa experiência, e que até tem orgulho de nunca ter passado por isso. Está entendendo? Sim. Se acha, porque o meu nome está limpo, e eu nunca fui sujo, e eu sempre paguei tudo em dia. Aí tem um orgulho, que a gente chama de orgulho da santidade, né? Aí essa pessoa é um perigo, porque aí, como ela nunca teve aquela experiência, e ela ainda tem o orgulho da santidade, para essa pessoa pegar um microfone no domingo à noite e detonar todo mundo que está devendo na igreja, meu Deus! Aí aquelas pessoas que chegaram no culto, esperando ouvir uma palavra de ânimo para levantar elas, para poder ter força para na segunda-feira lutar, para poder trabalhar e pagar suas contas, ela sai do culto deprimida. Aí ela já começa a segunda-feira desanimada, porque eu estou se sentindo um verme, um lixo, um pecador. Entendeu? Então isso é muito delicado. Mas claro, Deus começou uma obra na vida de todo mundo e Deus vai terminar. De todos os pregadores, né?
mas que é terrível eu já passei por essa experiência de eu sair do culto arrasado. Eu saí do culto arrasado. E Deus, quer dizer, Ele conhece o coração de cada um. Existem realmente pessoas que são mau caráter, que têm a mania de comprar mais do que pode pagar, e estão sempre no deserto, sempre trancados, sempre no vermelho. Aí, essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, Deus vai usar alguém para confrontar elas, que é para elas começar a ter uma educação financeira, né? Não comprar mais do que pode pagar. Mas foi por fé. Às vezes essa fé é irresponsabilidade, né? Tem coisas que a gente tem que se mover por fé realmente, mas tem outras que eu preciso, é questão de bom senso, né? Qual que é o meu salário? Quanto é que eu consigo assumir de prestação? E tem coisas que eu nem devo fazer prestação. Tem coisas que se eu tenho dinheiro eu compro, se eu não tenho eu não faço. A prestação, na verdade, ela deveria ser para coisas que são extremamente necessárias. Eu preciso urgentemente, ou é o carro, ou é a casa, ou é uma calça que eu preciso, é extrema necessidade, aí eu faço a prestação. Mas caso contrário, se não é extrema necessidade, quando eu tiver o dinheiro eu vou lá e compro à vista. Esse seria o ideal, né? Mas a gente sabe que na prática nem sempre funciona assim, às vezes. Mas vamos para a aula. Para que eu vou dar exemplo, né? Como diz o André, vamos ficar no esboço, né, André? Módulo 3, todo mundo aí? Preparando-se para conquistar. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Então, um texto clássico, né? Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu para irmos e dar fruto, fruto que permaneça. Lembrando que esse fruto aqui está ligado ao caráter, está ligado à mudança de hábitos, né? A nossa transformação, o nosso novo nascimento. E, na verdade, o fruto aqui está falando de permanência, né? Em Gálatas 5, a Bíblia diz que o fruto do Espírito, né, é amor, domínio próprio, fidelidade, fé, mansidão, longanimidade, né? Então, alegria. Então, Deus espera que eu possa permanecer. A gente vai estar vendo isso já na sequência, né, no caráter. Permanecer nesse caráter que é o caráter de Jesus, né? Então eu preciso permanecer a despeito das circunstâncias, porque eu manifestar alegria quando eu tenho motivos para estar alegre é molezinha. Agora, eu manifestar alegria quando tudo está dando errado, eu estou passando por um verdadeiro deserto, aí só quem realmente amadureceu e consegue manifestar o fruto, porque é um fruto, ele está dentro de nós, o Espírito Santo não sai dentro de nós, consegue manifestar ele apesar das circunstâncias. Não sei se eu já expliquei para vocês a diferença de felicidade e de alegria, né? Felicidade, ela depende das circunstâncias, a alegria independe das circunstâncias, porque a alegria é um fruto do Espírito. E se o Espírito está dentro de mim, não tem como sair de mim, entendeu? Ela está ali, só que eu tenho que colocar para fora. E às vezes eu não sei como fazer isso, né? Mas para isso existem até ferramentas, né? Uma delas é declarar a palavra de Deus em voz alta, né? Você falar com tua alma, né? Como Davi fazia, né? Bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Bendiga minha alma ao Senhor, né? E não se esqueça que é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele que sara todas as tuas enfermidades, é Ele que redime a tua vida de bens, né? Então, quando eu falo em voz alta, declaro a palavra de Deus, eu dou ordens para minha alma, né? Como Davi, ele falou, fiz a minha alma se aquietar e fiz ela ficar como uma criança desmamada, né? Então, não é... A alma dele não estava assim, mas ele fez com que ela ficasse assim, porque ele começou a declarar a palavra, até que a alma
foi subjugada pelo Espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. E se o nosso espírito não estiver forte, ele deixa a alma tomar conta. E uma alma doente, ela consegue fazer com que a gente fique doente. A gente manifesta muitas vezes o estado de alma que a gente está. Agora, se você tem um espírito guerreiro, cheio do Espírito Santo, ele sobrepuja a alma e você consegue manifestar esse fruto do Espírito. Está dando para entender? Isso é só uma introdução, tá? Amados, a gente sempre faz uma parte introdutória aqui que vocês sabem que não está no livro de vocês, que é a questão de estimular o raciocínio por princípio. A gente aprendeu os princípios bíblicos, né? Que são mordomia, caráter, soberania, semear e colher, individualidade, autogoverno e união ou pacto. Então, dentro da aula de hoje, princípios para uma liderança eficaz, o autor do livro aqui, ele sugeriu, né? A gente está recapitulando. Dentro do princípio da mordomia, devemos obedecer ao mandamento de Deus. Quando somos frutíferos, é porque estamos sendo diligentes no cumprimento das ordenanças de Deus para a sua igreja. Assim nos tornamos realmente seus discípulos. Isto é mordomia. Ou seja, se eu sou um bom mordomo, e a palavra de Deus diz que Deus nos designou para dar fruto, então, como um bom mordomo, eu tenho como responsabilidade produzir um bom fruto. E a palavra de Deus vai dizer em João 15, que aquele que dá fruto, ele vai podar para que dê mais fruto ainda. E aquele que não está dando fruto, aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto, e aquele que não dá fruto, ele corta. Então, o nosso dever é dar fruto. Deus espera que a gente produza fruto. Ok? Então, um bom mordomo vai, no mínimo, se esforçar. Ele vai se esforçar para produzir o fruto. Ele não vai se contentar. Se ele sabe que ele não está dando um bom fruto, ou seja, um bom testemunho diante das circunstâncias da vida, ele vai buscar o Senhor, vai orar, vai buscar a Deus, vai se arrepender e procurar manifestar esse fruto. Não vai se contentar, sabendo que o testemunho dele não está de acordo com o tamanho do Deus que ele serve. Princípio do caráter. João 15, 3. Eu vou abrir aqui em João 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O caráter de Jesus é expresso de maneira clara em sua palavra. Por isso, quando vivemos a palavra de Deus, consequentemente o caráter de Cristo é demonstrado em nossas vidas. Esse texto que eu citei ali de Gálatas 5, ele é praticamente o resumo do que compõe o caráter de Deus, tá? Ali quando fala do fruto do Espírito. Mas a Bíblia inteira, ela apresenta o caráter de Deus. A gente já aprendeu aqui, provavelmente em alguma aula, sobre características de Deus, né? Como que é Deus, né? Então, a Bíblia inteira está falando sobre como Deus é, quem é Deus e o que Ele espera de nós. A partir do momento que eu pratico os mandamentos, os ensinamentos, os princípios, os valores da Bíblia, automaticamente eu vou manifestar o caráter de Deus. Né? E quando eu desobedeço os mandamentos, os ensinamentos bíblicos, automaticamente eu não estou manifestando o caráter, eu estou manifestando um caráter adulterado, que não é o caráter de Deus. Por exemplo, um exemplo básico, mentira. Né? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, se eu minto, eu estou manifestando o caráter de Deus ou o caráter do diabo? Manifestando o caráter do diabo. Né? Então, simples assim. Eu tenho que viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Soberania. Deus, em sua sabedoria, nos escolheu e isso não está relacionado a qualquer mérito que uma pessoa possa ter. Devemos caminhar debaixo dessa compreensão. A palavra de Deus é clara, né? Não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. Então, por mais que
você possa dizer assim, no dia que eu aceitei Jesus, eu senti um forte desejo de ir na célula, eu senti um forte desejo de ir no culto, e lá no culto eu aceitei Jesus. Então, eu tenho mérito porque foi eu que quis ir na célula, ou eu que quis ir no culto. Na verdade, a Bíblia diz que quem opera o querer e efetuar é o próprio Deus. Então, até esse sentimento que você teve de ir na célula, é o próprio Deus que colocou em você. Porque Ele nos atrai, né? Em Oséias diz que Ele nos atraiu com cordas de amor. Deus, Ele quer tanto salvar toda a humanidade que Ele atrai. Ele atrai, ele envia um anjo, Ele envia um pregador do Evangelho na tua casa, Ele faz você ouvir uma mensagem por rádio, TV. Então Deus está o tempo todo querendo alcançar todos. A questão é que algumas pessoas fecham literalmente a porta para Ele. Mas Ele quer salvar todos. Jesus morreu por todos. Então aqui é só para deixar claro, né, que todo o mérito na salvação pertence a Jesus. Ele que nos escolheu. Isso fala da soberania de Deus. Há aqueles que acreditam que Deus escolheu uns e não escolheu os outros, né? Eu particularmente acredito que Deus escolheu a todos, morreu por todos e quer salvar a todos, mas Ele deu para o ser humano o que a gente chama de livre-arbítrio, né? Isso está escrito lá em Deuteronômio, acho que é Deuteronômio 29, que fala, né? Eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí Deus está dizendo, tem dois caminhos, o de morte e de vida, de bênção e de maldição. Aí Deus na sequência diz, escolhe a vida. Ele mostra os dois caminhos e Ele já diz qual que é o caminho que é para seguir. Agora, a escolha é nossa. Eu acredito que o livre-arbítrio existe. Né? Você sabe que tem todas aquelas teorias, né? Quem é de Calvino, quem é de Armínio, né? Eu não sou de Calvino nem de Armínio, eu sou de Jesus. Né? E eu creio que Deus nos dá capacidade de fazer escolha. Né? Quando tu for botar uma camiseta hoje, tu foi lá no teu guarda-roupa, só tinha essa camiseta verde aí? Tinha mais de uma? Mas tu escolheu botar a verde. Então tu tem ou não tem capacidade de escolher? Tem. Nós temos todo dia que faz escolha. De manhã, de tarde, de noite, estou sempre fazendo escolha. Agora, alguns, tem até a música do Thales Roberto, né? Eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem e me chama, né? Mas eu escolho Deus. Né? E outros não escolhem Deus. Vamos para a introdução? Está todo mundo bem aí?